E pegando daquilo que já falamos aqui, tendo em conta os fatores, as causas que levam a problemas mentais, como o uso do álcool e outras drogas, a questão de problemas familiares, tem também depressão, estresse, e tudo isso leva a situações mais extremas, como em casos que podem ser fatais, que é a questão do suicídio. Este ano já registramos vários casos de suicídio aqui no país. Poderíamos dizer que tivemos um aumento este ano? Sim, sim. Bom, antes disso, permita-me só dizer que mesmo a Organização Mundial da Saúde recomenda isto que o Dr. Manuel Faustino disse, que é a questão do internamento, de facto, é o último recurso. Agora, a questão é quando nós não temos condições para este último recurso e não temos esta estrutura nos centros de saúde para fazer com que as pessoas não cheguem no estado em que tem que ser internado mesmo. Esta é a questão, ok? Agora, sobre o suicídio em Cabo Verde, este ano claramente que estamos com um número superior. Anualmente a média é de 2, poucos suicídios por mês, cerca de 50 suicídios ao ano em Cabo Verde. Este ano já ultrapassamos este número em Cabo Verde. A população, estamos a falar mais de jovens, né? Estamos a ver também que não é um fenómeno que ocorre só numa classe social, é transversal, é um fenómeno transversal à nossa sociedade e que é necessariamente importante começarmos a falar mais sobre isso. Ao contrário do que se diz, para não falarmos sobre o suicídio, não temos que falar sobre o suicídio porque existe e a sociedade e as comunidades percebem isso quando acontece. Então é preciso falar de uma forma construtiva sobre este fenómeno, explicar à população porquê que acontece, como que ocorre, né? Porque temos o suicídio, a pessoa que perde a sua vida, e temos quem fica. E quem fica não é sua família direta. Toda a comunidade depois é afetada pelo ato do suicídio. Então é um fenómeno extremamente sensível, bastante sensível, que é preciso tratar da forma como deve ser, com muito respeito, mas também com muita frontalidade, né? Temos que debater e de que maneira a questão do suicídio em Cabo Verde, porque só este ano a estatística já coloca Cabo Verde numa situação bastante constrangedora. E de acordo com dados do Ministério da Saúde, Cabo Verde registra em média 47 casos de suicídio por ano, e isso acontece tendencialmente, como já falou, em jovens. Sr. Manuel Faustino, como é que podemos explicar esse fenómeno? Olha, isso é um dos elementos relacionados, digamos, seria uma das consequências eu diria, de umas consequências extremas da inexistência de saúde mental. Porque quando a pessoa atenta contra a própria vida, a pessoa está numa situação limite. Porque, em princípio, quando nós nascemos com determinados reflexos de proteção da vida, de proteção de toda a nossa história biológica e psicológica, está ligado à proteção da vida e à busca da felicidade ou do prazer ou da saúde mental, se quiser. Quando somos nós mesmos, não são fatores aparentemente externos, claro que os fatores externos intervêm, mas quando são parte de nós, uma coisa é um homicídio, em que a pessoa é vítima de uma agressão, de uma violência de terceiros, mas quando é a própria pessoa que atenta contra a própria vida, contra o próprio corpo, nós estamos a chegar numa situação limite. Geralmente, e hoje verifica-se que é uma prevalência importante no seio dos jovens, geralmente isso está associado à falta de perspectivas, à falta
um horizonte que não está muito claro, aos tais consumos a que fizemos referência, mas também muitas vezes associada à doença, não é? Uma das doenças que muito pode levar ao suicídio é a depressão. E hoje nós sabemos, aliás, há uns 10 anos, que a OMS vinha prevendo que, a nível mundial, a depressão viria a constituir-se na maior causa de incapacidade laboral a nível mundial. E nós sabemos, isso, de certa forma, estará acontecendo entre nós, e nós sabemos que uma das questões ligadas à depressão é exatamente o suicídio, não é? O suicídio ou tentativas de suicídio, nós temos obrigatoriamente de ver se não há uma doença mental, no caso, a depressão. Há outras doenças que podem levar ao suicídio, como também os consumos abusivos podem levar ao suicídio. Então, eu diria que a questão do suicídio entre nós é um dos elementos que aponta para as dificuldades globais que nós temos em relação à saúde mental e que, digamos, em determinadas camadas, nomeadamente jovens, acaba tendo uma importância particular. É um problema importante, é um problema sério. Nós estamos, a nível regional, num nível um pouco superior à nossa média regional, e naturalmente é algo que tem que ser encarado, mas tem que ser encarado como um problema em si, mas também como reflexo de dificuldades a nível da saúde mental, que acaba tendo esse reflexo ao nível das pessoas a tentarem contra a vida, ou também um indício que tem que ser visto também, que o doutor referiu-se há pouco, que é as questões da automutilação, que têm sido muito frequentes entre adolescentes, entre jovens, creio que tem aumentado, não é? Então é um sinal que há indicadores que têm que ser apreciados, têm que ser analisados, e para nos apontarem, digamos, caminhos, ou para encontrarmos os caminhos para tentar agir, se possível, e se que é desejável, agir na prevenção. Hoje, por exemplo, nós temos uma questão interessante nos jovens que os leva muito à tentativa de suicídio, a ter pensamento de suicídio, que é o distorcimento da autoimagem, né? Vês para o espelho, mas não consegues te ver. Por quê? Porque mentalmente já construíste uma imagem de ti que não existe, né? Então, a questão da ligação de estar dos jovens, da juventude, também estar a viver num mundo mais virtual do que real, isto hoje está impactando muito, né? Principalmente dentro desta camada até aos 35 anos, né? 25 anos é uma realidade hoje, principalmente, por exemplo, no Brasil, concreto, né? Em que há suicídios, em que as pessoas deixam uma cartinha a dizer não, engordei, ou perdi tantos seguidores, ou não sei o quê, não sei o quê. Agora, a questão da depressão, há uns anos atrás, que Cabo Verde tem uma média de depressão mais alta na nossa região. E nós não temos de estar a fazer estudos, nós não temos de estar a ver porquê que Cabo Verde, em termos estatísticos, está com uma depressão tão elevada. Por que os cabo-verdianos estão a deprimir-se desta forma, se a última consequência da depressão é o suicídio? De facto. Então, é necessário, neste ano de reflexão sobre saúde mental, esta reflexão tem que ter consequências. Não é só termos o ano. O desejável é que no final, em dezembro, possamos dizer conseguiu-se isso. De facto. E temos toda uma juventude. Porque a questão da percepção social é fundamental. Estas entrevistas que nós ouvimos, o senhor disse uma frase que eu vou agora também vai ser minha.
não tem alguém juntário dentro de casa, né? Mais que a família. Né? Ou seja, as pessoas com depressão precisam, ou num estado de dependência ou de álcool ou outras drogas, precisam de um suporte. E o suporte, como a senhora, acho que a Cíntia disse, a família terá o carinho, né? Precisamos de ter um suporte, precisamos ter um vínculo afetivo, precisamos de sentir assegurados. Quando falta este vínculo, falta este suporte, então pode ser que sim, como começamos a ver que não existe outra solução melhor. Né? Então não é só dizer o suicídio é um tema que deve ser falado, sim, deve ser muito bem debatida, mas temos que começar a construir soluções. E eu penso que em questão de álcool, acho que álcool e outras drogas, existe um consenso nacional de que temos que debater isto de uma forma mais séria, de uma forma mais científica, mas também termos ações. Quer dizer, temos uma lei, depois não há fiscalização, não é? Serve para quê? Né? Então, as consequências da não fiscalização da lei, podemos estar a perder jovens. E de fato, a família tem um papel importante neste aspecto, na prevenção da depressão e olhando já também para a questão de saúde mental no trabalho, tendo em conta que muitas pessoas hoje em dia passam a maior parte do dia no trabalho. Como é que avaliam a saúde mental no trabalho dos cabo-verdianos? Olha, a questão do trabalho foi colocada mais na perspectiva do emprego e desemprego. Mas você está introduzindo uma questão que é importante, que são as condições de trabalho. Não é? A forma, o modo. Não é por acaso que, quando se vem desagregar dados sobre suicídio a nível internacional, verifica-se que determinado tipo de trabalho, de profissão, tem um nível maior de suicídios. E, inclusive, há estudos em países como a França, por exemplo, que têm chamado a atenção para o aumento significativo de suicídios nos locais de trabalho. Sim. Porque, quer dizer, o trabalho, por um lado, é fundamental, é essencial, é determinante para a pessoa se realizar, até para ela ter saúde mental, mas é como um medicamento. O medicamento é bom para curar uma determinada doença, mas se for mal tomado, pode ter um efeito inverso. O trabalho é a mesma coisa. A organização do trabalho, as relações de trabalho, a relação entre as pessoas, as hierarquias, o tipo de trabalho, a criatividade ou não, a rotina, as horas excessivas de trabalho, não é? São elementos fundamentais. O burnout, que está sendo considerado uma doença ocupacional, trabalhista, uma doença de trabalho. Então, quer dizer, todas essas questões mostram, de facto, essa complexidade, mostram que é preciso organizar o trabalho, é preciso ter gente para trabalhar, é preciso ter recursos humanos, mas é preciso ter uma relação humana, uma relação humanizada no trabalho. E isso, de facto, é um dos elementos centrais. Há uma questão, uma precisão que eu gostaria de fazer, ainda um pouco sobre o suicídio, quando nós estabelecemos a relação, que muitas vezes existe e ela é forte, entre a depressão e o suicídio, não significa, nós não estamos a pretender que todo deprimido vai ter que suicidar ou vai ter que fazer uma tentativa de suicídio. Depressão tem cura. Isso é extremamente importante. A depressão pode ser curada, pode ser, pelo menos, tratada. E isso é importante nós frisarmos isso. Ela provoca uma dor terrível, uma dificuldade de depressão profunda, sim senhor, mas ela pode ser tratada. Quer dizer, a alternativa não é apenas o suicídio ou a tentativa de suicídio. Ela pode ser. E é a responsabilidade de cada um
da família, do Estado especialmente, e de nós enquanto profissionais, bater nessa tecla. É algo que pode ser tratado, pode ser tratado. Eu queria deixar essa questão bem frisada para evitar ideias menos Eu vou graves. aproveitar Sim. esta deixa do Dr. Manuel Faustino. Isto é importante. Isto é extremamente importante. Pode ser tratada. Pode ser tratada e, se for tratada, nós conseguimos salvar muitas vidas. Agora, o governo tem que criar condições para que as pessoas possam ser tratadas. O acesso ao serviço da saúde mental não podemos ver isto em Cabo Verde como uma questão de luxo, uma questão que só muita pouca gente pode ter acesso. Porque temos que ter parcerias extremamente fortes, temos que ter um pacto nacional sobre a questão da saúde mental em Cabo Verde. Esta declaração do Ano de Saúde Mental em Cabo Verde tem que ser transformada num pacto. Um pacto em que vamos ter ação. É fundamental isto, eu acho que é uma das frases mais fortes que eu já ouvi neste ano de reflexão sobre saúde mental. As pessoas podem ser tratadas, as pessoas podem ter tratamento, não só em relação à depressão, em relação a outras coisas também, e é necessário, sim, eu penso que o que falta em Cabo Verde neste momento é ação. E se podemos tratar, temos quem possa tratar, então temos que dar pessoas acesso a estas pessoas.